Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A primeira viagem missionária. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Nota de rodapé 1. O dom de profeta capacitava homens de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para a exposição clara e corajosa da palavra, com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento sincero e, portanto, de volta à comunhão com Deus. Frequentemente, recebiam o poder divino para prever o futuro e realizar sinais e maravilhas. Apesar de raramente honrados por todos, eram temidos e invejados. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 18 ao 20, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, Atos capítulo 2, versículo 17 ao versículo 18, 1 Coríntios 14, versículo 29 ao 32, Efésios capítulo 3, versículo 5. Os mestres recebiam especial capacidade divina para o ensino e a instrução do povo, em teologia bíblica e nos princípios de vida cristã. Atos 11, 26, Atos 15, 35, Atos 18, 11, Atos 20, 20, Atos 28, 31, 1 Coríntios 12, do 28 ao 29, Efésios 4, 11. Barnabé foi o primeiro missionário cristão a ser enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia. Sua missão foi levar donativos e encorajamento espiritual. Atos 11, 22, Atos 12, 25. Simeão Níger tinha antecedentes judaicos, mas era conhecido por um segundo nome latino, Níger, em latim negro, devido à cor negra de sua pele. Lúcio, outro nome latino, como alguns outros pregadores, vinham de Cirene, capital da Líbia, Atos 6:9 e Atos 11:20. Manaém, em hebraico, Menahem, que significa consolador, foi irmão de criação de Herodes Antipas e, portanto, conhecia os pensamentos e motivações desse ardiloso e deslocado monarca judeu a serviço do Império Romano. Marcos 6, versículo 14 ao 28, Lucas 3, versículo 19, Lucas 13, versículo 31, Lucas 23, versículo 7. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Nota de rodapé 2. O texto informa que a primeira viagem missionária foi fruto da vontade expressa do Espírito Santo, enquanto os líderes da igreja de Antioquia serviam. Essa expressão no original grego significa, em seu sentido lato, mais do que simplesmente liturgia, e sim qualquer obra humana realizada em nome do Senhor. Comunicou-lhes o Espírito, por meio dos profetas, que separasse os mais dedicados e melhores preparados homens de Deus para a missão que o próprio Senhor havia planejado para que seus servos executassem. Em algumas igrejas e organizações para-eclesiásticas, hoje em dia, parece que os irmãos planejam ações ministeriais para que o Senhor as execute. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Nota de rodapé 3. A imposição de mãos era um ato cerimonial que indicava o compromisso espiritual e material da igreja para com a vida dos missionários comissionados e enviados ao campo. Essa designação, comissionamento, era precedida de jejuns e orações. Atos 14, versículo 23 ao 26, de acordo com Lucas 2, versículo 37. Saulo notabiliza-se como Paulo. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nota de rodapé 4. Chipre, cidade natal de Barnabé, grande ilha ao sul da Turquia, na época rica na prospecção e exploração comercial do cobre, no Antigo Testamento era conhecido como Quitim. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Nota de rodapé 5. Os missionários obedeceram ao mandato messiânico e ofereceram o evangelho, principalmente aos judeus. Romanos 1,16. João Marcos foi como auxiliar. No original grego, hupereten, que significa ministro da palavra, como aparece em Lucas capítulo 1, versículo 2.
Esses auxiliares eram professores, catequistas, autorizados pelos líderes da igreja, que, como Marcos, foram testemunhas oculares dos acontecimentos históricos da vida de Jesus Cristo. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assenhorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo, nota de rodapé 6. O nome Saulo vem da expressão Shaul, que significa pedido a Deus. Era costume se usar um nome recebido na infância, no caso Saul, de ascendência judaica, e outro atributo na fase adulta por algum motivo especial. Como Saulo também era cidadão romano, passou a ser chamado Paulo, um nome latino de origem grega cujo significado é de baixa estatura ou pequeno. A partir de agora, em Atos, Saulo será chamado por seu segundo nome ou sobrenome Paulo, especialmente por causa da sua atitude, cheia do espírito corajosa e persuasiva, na evangelização do oficial romano e governador de Chipre, Sérgio Paulo. Essas características, bem como a visão e dedicação em pregar o evangelho para os gentios em todo o mundo, marcaram a vida e o ministério de Paulo até a sua morte. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Nota de rodapé 7. Paulo usa um dos significados do nome Limas, que em hebraico pode ser traduzido como sábio, mago ou feiticeiro, para fazer um jogo de palavras com o mesmo nome em aramaico, Bar Jesus. Bar quer dizer filho de, e Jesus significa Jeová salva, o mesmo nome de Cristo, para enfatizar que ele era a personificação da mentira, pois que se fazendo passar por sábio e filho de Jesus era na verdade filho do diabo e, portanto, um enganador. Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E, no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Paulo prega Jesus na sinagoga. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Nota de rodapé 8. Perge ficava na costa sul da região que atualmente pertence à Turquia, onde havia alta incidência de malária. Para alguns estudiosos ligados ao Comitê Internacional da Tradução da King James, esse foi o espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios 12, 7. Uma região mais saudável na época encontrava-se em Antioquia, na Psídia, localizada a cerca de 1000 metros acima do nível do mar. A razão pela qual Marcos deixou a companhia dos missionários e decidiu voltar à igreja em Jerusalém jamais ficou clara, mas desagradou a Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 37 ao versículo 39. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Psídia. No dia de sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Nota de rodapé 9. O culto, o serviço religioso em a sinagoga se dividia em algumas partes fundamentais.
o Shema, ouça, uma espécie de convocação solene do povo à adoração do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Oração pelo líder. Leitura de partes selecionadas do Pentateuco. No Shabat, sábado, lia-se também partes dos profetas. Sermão por um membro idôneo da congregação, Lucas 4,16, e o mestre rabino, visitante. Os administradores ou chefes das sinagogas eram responsáveis pela escolha e convite aos leitores e pregadores, planejamento e organização dos cultos e outros serviços religiosos, manutenção da ordem e reverência. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: caros israelitas e vós, gentios, que igualmente temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com um braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitava como herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Nota de rodapé 10. Coincidentemente, o pregador também se chamava Saul e era da tribo de Benjamim. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Como Davi foi incapaz de cumprir toda a vontade de Deus, o texto refere-se imediatamente à sua descendência, Jesus. João 17,4. Paulo enfatiza que Davi é o grande vulto do Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Que antecipa a vinda do Senhor Jesus, o único rei capaz de oferecer ao seu povo, todos os seres humanos, a herança prometida do reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 21, Colossenses capítulo 1, versículo 13. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Nota de rodapé 11. Ao invés de trouxe, como em algumas versões, os melhores originais trazem a palavra levantou, ao descrever a intervenção de Deus na ressurreição de Jesus. Atos 3:26. Pois, ao ressuscitar dos mortos, que Jesus Cristo consumou sua obra, como Salvador de todas as raças, povos e tribos. Juízes 3:19. Cumprindo a promessa, versículo 23, versículo 32, versículo 34, de acordo com Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 16, e Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 29. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João Batista, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: Quem pensais vós ser eu? Quem pensais vós ser eu? Não sou eu, Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão e vós não judeus que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação, pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus, contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. Nota de rodapé 12. Lucas faz questão de deixar bem claro a inocência de Jesus e dos apóstolos perante a lei de Deus e dos homens.
a fim de mostrar aos poderes constituídos do Estado e autoridades legais que o cristianismo não traz qualquer ameaça à ordem jurídica das nações. E depois de terem cumprido tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-o em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Não vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo, Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nota de rodapé 13. Paulo faz referência à palavra profética de Davi, Salmo 2, do versículo 7 ao 9, conforme Pedro e João em Atos 4, 25. A mesma voz de Deus que ocorre em Lucas 3, 22, confirma o fato vital de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição, foi declarado desta forma: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi, porquanto, em outro salmo está explícito, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Nota JP 14. Pedro e Paulo têm um discurso afinado e concordam teologicamente sobre os principais aspectos da fé cristã. A síntese da história do Evangelho nos versículos 24 a 31 é muito parecida com a mensagem de Pedro em Atos 10, versículo 36 a 43. E o ritual do batismo é interpretado como sinal externo do arrependimento interno de cada pessoa que aceita o Salvador e Senhor Jesus. Paulo, como Pedro, em Atos 2, do versículo 25 ao 31, afirma que a profecia de preservação da decomposição e corrupção do corpo não se referia a Davi. Isaías 55, versículo 3, Salmo 16, versículo 10, mas unicamente a Cristo que fora ressuscitado. Esses dois sinais, crucificação e ressurreição, não faziam parte dos ensinos e profecias em relação ao livramento messiânico que os judeus tanto aguardavam. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados. E, por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Nota de rodapé 15. A ressurreição de Jesus confirmou a plena aceitação de Deus ao sacrifício ofertado pelo Senhor na cruz. Atos 2:38, Atos 5:31, Romanos 4:25. A justificação associa dois aspectos básicos: o perdão dos pecados, claro neste texto, e a dádiva da justiça, em Romanos 3, versículo 21 ao 22. O elemento-chave da pregação de Paulo é: a salvação se recebe exclusivamente pela fé. Essa é a síntese das cartas aos Romanos e Gálatas, ambas da autoria de Paulo. Nos versos seguintes, Paulo adverte quanto aos resultados da incredulidade. Abacuque capítulo 1, versículo 5. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade,
que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Paulo é convidado a pregar mais. E, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. Nota de rodapé 16. Os não-judeus que se convertiam ao judaísmo, também chamado de prosélitos, e que se submetiam à circuncisão, batismo judaico, obedeciam à lei e às doutrinas da sinagoga. Eram considerados piedosos, devotos. Neste contexto, no original, a palavra graça significa evangelho, versículo 38, versículo 39, ou seja, perseverar em seguir os ensinos de Jesus. Paulo decide ensinar os gentios. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e, de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora vos dirigimos aos gentios. Eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Nota de rodapé 17. Jesus é nosso grande exemplo missionário, o servo de Jeová. Isaías capítulo 49, versículo 6. Como missionários de Deus devemos entregar nossas vidas para que sejam queimadas como velas que iluminam o caminho dos povos. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Nota de rodapé 18. A tradução deste texto corresponde de forma literal aos melhores e mais antigos originais. A eleição ou predestinação à salvação não opera independentemente da fé humana, que deve ser voluntariamente exercida para todos os efeitos. Versículo 39, versículo 46. Efésios 2, do versículo 8 ao 9. Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam a perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Nota de rodapé 19. O ato de sacudir o pó dos pés era uma demonstração de que todo esforço havia sido empreendido para que aquela casa ou povo recebesse com satisfação a salvação e o reino de Deus. Ao mesmo tempo, era uma manifestação de repúdio diante de Deus contra aqueles que haviam rejeitado a palavra de Deus e causado algum constrangimento ou sofrimento aos servos do Senhor. Lucas 9:5. A cidade de Icônio, hoje Conia, era uma importante encruzilhada, sendo grande centro agrícola da planície da província da Galácia. Antioquia, Listra e Derbe localizavam-se ao sul desta província e mais tarde seriam também contempladas com a conhecida epístola canônica de Paulo aos Gálatas. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Nota de rodapé 20. O sentido da palavra alegria no original tem a ver com um estado de plena satisfação, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Isso ocorre pela esperança certa, fé, de que Deus está agindo e no controle de tudo e de todos. Não é apenas um estilo sorridente, inconsequente e descontraído de ser, mas fruto de um profundo sentimento de paz interior.
que demonstra a plena ação do Espírito Santo, Gálatas 5:22, encorajando-nos a cada dia até a volta do Senhor.